Bom, seguindo aqui com as notícias, em Oeste Sem Filtro, o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, passou mal na tarde desta segunda-feira dentro da cela. A mulher do coronel disse que o marido parece estar morrendo aos poucos e já perdeu 14 quilos. Naime é o único preso do alto comando da PM do DF em decorrência dos atos de 8 de janeiro. Há 11 dias, Naime foi encontrado no chão com um armário sobre ele. O oficial foi levado para o hospital da base pelos próprios militares. Silvio, complicada a situação aí do coronel Jorge Naime, né? Está preso pelos atos do 8 de janeiro. Ele foi, inclusive, ouvido na CPMI do 8 de janeiro. E assim como ele, outras pessoas passando por essa situação. Falamos aqui do caso do autista que ficou 6 meses preso, foi liberado agora recentemente. E, enfim, temos também uma religiosa que ficou presa, uma senhora de 70 anos que permanece na colmeia. Uma situação aqui que temos denunciado todos os dias no programa. A gente poderia resumir com uma palavra, né? Crueldade. É disso que se trata essa prisão tão longa e talvez injustificada desse policial militar, né? Desse chefe da Polícia Militar. Assim como ele, outros tantos brasileiros passaram já um bom período da sua vida, talvez meses da sua vida, e outros seguem prisioneiros, porque estão usando tornozeleira eletrônica nas suas cidades, nos rincões, Brasil adentro, muitos passando pelo vexame de ter de usar uma tornozeleira, outros com restrições, não pode sair de casa em determinados horários, eles têm família, muitas mães, avós, pais, pessoas portadoras de comorbidades, doenças agudas. Muita gente ficou presa sem saber ao certo por que foi parar na Papuda, no caso de homens, na colmeia, no caso de mulheres. Há casos de pessoas que chegaram depois daquela depredação e nós sempre repudiamos qualquer tipo de depredação. Queremos que quem jogou uma única pedra seja punido com o rigor da lei. Mas e os demais? E os demais? Qual foi o crime deles? Foi ter saído de casa naquela tarde, num período em que no Brasil ainda era permitido gritar fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Bolsonaro, fora Collor, fora Fernando Henrique. Isso era permitido no Brasil até o dia 8 de janeiro. Agora, inclusive, dependendo do que você gritar, se esse pacote do Flávio Dino e do Lula avançar no Congresso Nacional, espero que não avance, você pode ser, inclusive, preso em regime fechado e ter de pagar por uma pena muito maior do que traficantes, muito maior do que pessoas que cometeram crimes hediondos, assassinos. Eles estão soltos, eles saem, os saidões de Natal, de Dia das Mães, tá cheio de criminoso por aí, né? Mas eles não cometeram talvez o grande crime hoje no Brasil, que é esse que eles vão tentar tipificar e endurecer no nosso Código de Processo Penal, que é falar mal de político ou de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós aqui na Oeste, Paula, com o devido cuidado de repudiar a depredação do patrimônio público ou privado, nós já publicamos 6 grandes reportagens e talvez sejamos um dos poucos, raros, se não o único veículo de informação que olha para o 8 de janeiro e entende que pessoas ali inocentes foram presas, se tornaram presos políticos e o tempo que eles já perderam nas suas vidas, ou que a maioria ali tem filhos, por exemplo, e quanto vai custar, quem é pai, quem é mãe, sabe quanto custa para uma criança ficar tanto tempo longe dos seus familiares. Eles são tão perigosos assim que eles devem permanecer. Nós temos um indígena preso, mas ele não é inimputável? Ah, mas esse é o indígena do mal. Por quê? Porque ele é bolsonarista, ele não é petista. Jornalistas, influenciadores digitais. Um dia, lá na frente, e aqui eu encerro, eu tenho certeza que nós vamos olhar em retrospecto e vamos entender que o que foi feito com a maioria dessas pessoas se chama crueldade. Graças a essas denúncias, as pessoas já sabem o que está acontecendo e se manifestam como podem. Eu não me surpreenderia se eu fizesse parte desse grupo responsável por esses abusos absurdos. Eu não me surpreenderia se alguém me vaiasse no aeroporto. Eu acharia até uma coisa elegante, porque é o mínimo.
eles não recebem cumprimentos, né? Nenhum integrante desse grupo, repito, recebe cumprimento na rua. É um fenômeno estranho. Quando você tem uma eleição no interior, você pode ter qualquer candidato, ele será cumprimentado ou eventualmente hostilizado, mas alguma manifestação de apoio ele ouvirá ou verá. Por que eles não veem nenhuma? Não se tocam? Não se tocam? Eu convido a Polícia Federal a fazer uma pesquisa que é das mais fáceis do mundo. Desfilem de novo no 7 de setembro em Brasília, com as viaturas da Polícia Federal, e observem a reação da população. Vamos ver, a Polícia Federal tinha uma imagem muito respeitável, a gente sabia disso, observando, né, os aplausos da multidão quando passavam viaturas. Não tinha nem enfeite, não, nem avião por cima. Passem por lá para ver, porque você sente, se você não ouve, você sente um tipo de frieza que é pior que o mais grave dos insultos, tá? E é no mínimo isso que eles verão. Ana, o coronel, então, da PM do Distrito Federal passou mal, precisou de atendimento médico. Inclusive, eu vi o relato de um jornalista que ficou 70 dias preso, Ana, em razão aí dos atos do 8 de janeiro, e ele relatou que durante 50 dias não teve nenhum atendimento médico na cela, que chegou a contar com 22 pessoas, uma cela onde cabia, em média, 7, 8 pessoas, chegaram a ficar em 22 e foi privado de atendimento médico por 50 dias. Pessoas que precisavam de medicação, gente com diabetes, pressão alta, e ficaram todo esse tempo sem o atendimento, e agora o coronel da PM, mais uma vez, né, passa mal e precisa de atendimento. E a dona Rosa Weber compara o 8 de janeiro com Pearl Harbor. É inacreditável isso, né? A ignorância e o desrespeito histórico com as vítimas do 7 de dezembro de 1941, mas com as atuais vítimas, presos inocentes, presos políticos no Brasil. O Augusto falou muito bem, a Polícia Federal, que tinha uma imagem respeitadíssima no Brasil, né, todo dia de manhã, durante a Lava Jato, o pessoal ia para as redes sociais e brincava. Onde estão os Ubers Black, né? Hoje de manhã, estão fazendo batida onde? Né? Prendendo quem? Que malandro? Prendendo que corrupto? Que bandido? Essa era a imagem da Polícia Federal. O Brasil com um banho de justiça através da Lava Jato e da Polícia Federal. E hoje nós temos uma Polícia Federal que eu tenho certeza que, né, não é a maioria, mas essa minoria ativista, tão ativista quanto alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, é uma minoria barulhenta e que está desrespeitando a nossa Constituição. E nós temos um parlamentar preso, né? Eu não falo ex-parlamentar porque ele foi preso durante o seu exercício no Congresso, durante um deputado federal. Foi preso e está condenado a 8 anos de cadeia por palavras proferidas numa plataforma digital. Se isso não é uma ditadura, se isso não é uma violação a qualquer Constituição e a qualquer direito humano, eu não sei mais o que é. O Daniel Silveira não pode ser esquecido, e aqui a gente sempre fala, antes que tirem tudo de contexto. Podemos repudiar as palavras, dizer que o vídeo que ele colocou na internet foi num tom agressivo, mesmo assim ele estava sob proteção constitucional, não só como cidadão brasileiro, mas como parlamentar. Ele estava sob proteção do artigo que coloca os parlamentares que eles não podem, né, ser presos ou condenados a atos, palavras e ações, ali, votos durante a sua passagem pelo Congresso, e mesmo assim ele foi preso. Ele recebeu o indulto presidencial e constitucional
defendido por Alexandre de Moraes foi desrespeitado, foi violentado e, mais uma vez, Daniel Silveira foi jogado na cadeia e ali eles esperam que ele fique 8 anos por palavras proferidas numa plataforma digital. Se isso não for regime totalitário, a gente não sabe mais o que é. Fernão, seu comentário? Gente, precisa lembrar sempre que isso não começou no 8 de janeiro. Tem gente presa e exilada, preso há anos já. Né? Tem gente presa há mais de um ano. Tem um que eu acompanho que fez um ano agora em julho. Né? O Ivan Fonte Boa, que está preso em Minas Gerais por ter feito uma conversinha num blog que ele tinha. Quem está prendendo esse pessoal, desde o primeiro, é o sujeito que era reputado como um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Né? Tem livros que são estudados, adotados por todas as universidades, né? E, portanto, sabe melhor do que ninguém cada brutalidade que ele está fazendo, cada crime que ele está cometendo contra a ordem institucional e constitucional. Né? Ninguém sabe melhor que ele, né, o que é isso e qual é o significado disso e qual é o propósito disso dentro da história, por que isso acontece, quando isso acontece na história. Então, isso tudo tem um sentido que não é fortuito, é uma operação de terrorismo de Estado, feita deliberadamente para produzir o mesmo efeito que a Inquisição produzia, queimando gente na fogueira no meio da rua, para a pessoa ficar gritando, tal, para os outros ficarem com medo. É isso que esses caras estão fazendo. Né? Você tem famílias de inocentes desfeitas, você tem crianças abandonadas, impedidas de alimentar os irmãos menores por ordem expressa do Estado brasileiro, né? Ordens que são zelosamente cumpridas imediatamente por banqueiros que aplaudem a ditadura, né? E tudo isso em nome da preservação do Estado democrático de direito. Quer dizer, não é só o Alexandre de Moraes que sabe que isso é uma bofetada na cara da lógica, né? E um escárnio na cara de todo mundo, né? Chamar isso de proteção do Estado de Direito. É todo mundo que bate palma para ele, também está nessa mesma. Né? Os jornalistas, em primeiro lugar, né? Porque o jornalista é o historiador do momento, né? Ele sabe o que isso significa. Né? Vários desses jornalistas que hoje aplaudem isso, ou foram eles próprios perseguidos, ou tiveram seus parentes, seus pais, seus tios perseguidos. Né? Isso é terrorismo, né? E só chama isso de outro nome quem é canalha, né, a essa altura. Porque ninguém mais está enganado com o que está acontecendo. Né? Todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo e para que está acontecendo. Né? E por que essa gente está sendo torturada, né? Torturada, não existe outra palavra. Né? Tem hoje no meu site, no YouTube e no vespero.com, uma pessoa lendo uma carta de um prisioneiro, né? Para você saber, no dia a dia, o que é que está acontecendo ali dentro. Quer dizer, nem precisava disso, porque todo mundo sabe, né, qual é o horror disso e qual é o propósito disso. Né, de você prender gente porque te encarou mal, te fez uma piada qualquer na internet. Quer dizer, quem está aplaudindo isso é canalha. Não existe outra expressão para esse tipo de gente. Não há ninguém mais enganado inocentemente e acreditando que isso é feito para a proteção do Estado democrático de direito. Pelo amor de Deus. Tá certo? Então, cara, é violência pura. E quem aplaude a violência pura, um dia vai sentir ela na pele. Só é perfeito, mas assino embaixo, Fernão disse tudo, porque os jornalistas também sabem tudo.
sabem tudo e viver essa situação. E viver essa situação.